se trata exatamente a constelação sistêmica familiar e qual a sua origem? Bom, a origem foi com o alemão Bert Hellinger, né, em 1998, de acordo com diversos temas, né, terapia tribal, terapia inclusive transpessoal e outras. Ele acabou chegando até a constelação sistêmica familiar ou terapia familiar sistêmica, junto com uma tribo de Zulus, que ele foi fazendo todas as pesquisas, e chegamos aqui no Brasil. Ele chegou no Brasil em 2001 ele chegou no Brasil, trazendo essa maravilha, né, que transforma, que, olha, ele não gosta de falar de mágica, mas ela é mágica sim, porque transforma vidas, libera, corrige, e é tudo em nome do amor. Porque tudo que nós fazemos, né, olhar para trás, para os nossos ancestrais, é realmente inconsciente e repetimos movimentos em nome do amor. Então, a origem é lá da Alemanha, com Bert Hellinger, onde ele trouxe para nós, né, essa maravilha de terapia, que realmente é um divisor de águas na vida das pessoas. Ô, Ângela, se fala muito na constelação sistêmica familiar de emaranhamento, pronto. Emaranhamento. Eu já estou horrível para falar as palavras, viu? Que me parece que um familiar hoje, atual, revive inconscientemente a experiência de um familiar que antecede a ele. É exatamente isso. E como é que funciona, Rosângela, isso? Tudo na vida é um sistema, né? Então, existe um sistema judiciário, um sistema educativo, os nossos órgãos, né? Sistema digestório, sistema reprodutor. Então, tudo gira em torno de um sistema. Então, quando algo não vai bem, tende outras pessoas a repetir o mesmo movimento. Então, se nós vamos fazer algo breve, olha para trás e tenta identificar quantas pessoas vieram antes de nós. É muita cabeça, né? É muita gente. Então, algumas situações que aconteceram lá atrás, alguém que vem depois, que queira, vamos dizer, incluir essa pessoa ou fazer com que ela pertença, ou até mesmo respeitando a sua hierarquia, que são as 3 ordens de amor do Bert Hellinger, acaba repetindo o mesmo movimento. Olha que coisa, né? Então, suponhamos, que uma família tem pessoas, né? Teve uma pessoa que de alguma forma foi excluído da família. Ele foi um suicida. E geralmente, né, esses segredos familiares, eles não são divulgados. Ninguém gosta de divulgar aquilo que não é muito bom ou favorável. Mancha a família. Então, alguém que vem depois vai, talvez, repetir esse movimento, ou pelo menos tentar, para fazer que todo o sistema lembre que alguém lá atrás fez isso e que foi esquecido. Então, enquanto esse ser não for incluído, essa situação pode se repetir com aqueles que vieram depois dele. Deu para entender? Sim, sim. É difícil explicar a constelação, Xavier. Tem que vivenciar. Ainda vai tentar fazer o máximo para o pessoal compreender, Ângela. A gente faz. Você falando, existem muitas famílias, por exemplo, Ângela, que tem mulheres que por algum motivo perderam suas crianças, tiveram abortos, enfim. Essas crianças que foram abortadas, elas também entram nesse sistema familiar? Eles podem interferir negativamente na vida da mãe, do pai e dos filhos que vieram depois? Então, assim, quando um serzinho desse é abortado, seja ele de forma espontânea ou provocada, quem vem depois tende a pegar o lugar dele. Por quê? E os pais acabam que esquecendo de incluir esse aborto como filho. E ele pertence, então você precisa incluí-lo, ele precisa pertencer e ele precisa ser dado a ele o lugar dele de direito. Então, vamos supor,
Uma mulher teve um aborto, aí ela engravida de novo, aí nasce o outro filho. O que o casal vai falar? Ah, é nosso filho, nosso primeiro filho, nosso primeiro filho. E essa criança, ela começa a adoecer, ela começa a perder a vontade de viver, ela começa a ter comportamentos estranhos, como revolta, necessidades de ficar sozinho, depressão. Ele não é o primeiro filho, ele é o segundo. Então, precisa ser devolvido o lugar do primeiro. Ah, mas foi um aborto espontâneo. Não importa, ele foi gerado. Era um ser, ele tem o seu lugar. Ele merece pertencer. A partir do momento que ele é incluído, é devolvido o lugar a ele, esse filho, o segundo filho, que estava doente, ele começa a entrar no papel dele, no lugar dele, e começa a recuperar até a sua saúde. Interessante. Ângela, há muitos conflitos hoje em família, às vezes pais que têm conflito com os filhos, filhos que têm conflito com os pais, ou passaram por situações complicadas de violência doméstica, ou perda do pai e da mãe, e muitas vezes fica ali um trauma e um bloqueio inconsciente que a pessoa nem percebe. Esses bloqueios, esses traumas, que podem ter sido criados nesses ambientes familiares, eles podem chegar a se reverberar futuramente, atrapalhando a vida sentimental, financeira e profissional? Sim, reverbera. Reverbera, você falou tudo. Suponhamos que os pais são separados. Uhum. Aí existe o quê, né? Ah, você não vai mais ver seu pai. A famosa, como que é o nome? Meu Deus, eu esqueci. A famosa, não é separação parental, como é que é? Alguma coisa assim. Aí o que acontece? Tende esse filho a não ter essa força do pai, e o pai, dentro da constelação, ele dá força para todos os seus filhos. A força no seguinte sentido: vai para a vida, vai fazer o seu melhor. E isso reverbera e tende, inclusive, a esse filho se casar e repetir esse mesmo movimento, ou de traição, ou de violência doméstica, e até mesmo de separações. A mãe oferece para o filho, porque como a mulher ela gesta, ela é gestora, né? Ela é fértil, assim como a terra. Ela oferece para o filho o sucesso. A gente fala que mãe tem cara de sucesso, porque a mulher ela é próspera, ela é fértil. E o homem, o pai, ele tende a fortalecer esse sucesso, né? A fazer com que esse ser ele consiga se solidificar, materializar os seus projetos. Então, infelizmente, a falta de um deles vai trazer o desequilíbrio para a vida dessa pessoa. Mesmo, vamos supor, Ângela, que de repente não houve uma separação física, por exemplo, mas houve muito atrito entre o filho e o pai, ou entre a filha e a mãe, ou o pai e vice-versa. Mesmo convivendo debaixo do mesmo teto, esses bloqueios eles podem existir e acabar se reverberando também no futuro? Ou é só em caso de separação propriamente dita, assim, a separação física? Não, em qualquer situação. Toda pessoa que contesta, que conflita muito com o pai ou mãe, na realidade, é como se não aceitasse. Gente, nós somos 50% mamãe e 50% papai. Eu vou pôr assim, tá? 50% cada um. Se eu me conflito muito com o pai, eu vou ter uma vida impactada. Eu não vou muito para frente, não. Não consigo. Se eu tiver uma vida muito conflituosa com mãe, a minha vida não prospera. Então, não adianta eu julgar pai e mãe. Eu posso até não concordar com atitudes, com situações que eles escolheram fazer, ter, ser. Mas eu tenho que ser grata à vida, porque a vida é algo que nenhum de nós pagamos. Alguém pagou a vida aqui? E assim, papai, mamãe, sinto muito pelas suas escolhas. Daqui para frente, eu deixo o que é de vocês, com vocês, e só tomo o que me pertence. A bênção da vida e a força do ir. E agora eu faço do meu jeito.
Entendeu? Sim. E aí, quando eu paro de conflitar com pai e mãe e começo a olhar para mim, a força que eu recebi, eu vou adiante. E deu para entender? Sim, existe. E aí eu me lembrei de um termo que é muito usado na constelação sistêmica, que é tomar o pai e tomar a mãe. Tomar a mãe. O que significa esse tomar o pai e tomar a mãe, Ângela? Tomar a força que eles dão, tomar a vida que eles me deram. Tomar as bênçãos, tomar a força, ir adiante, seguir. Gente, quando a gente bebe do pai e bebe da mãe, ou toma do pai e toma da mãe, olha, é algo tão grandioso que as pessoas não têm noção disso. Né? Honrar pai e mãe é bíblico. Então, quando você não aceita esse pai ou você não aceita essa mãe, você vai ter diversos problemas na sua vida e você não vai entender o porquê. Não adianta julgar pai e mãe. Eles fizeram o melhor. E pai e mãe têm responsabilidades para com seus filhos até os 18 anos. Depois, leva a vida e faz do seu jeito, faz da sua melhor forma. Não que a gente não possa voltar para a casa do pai e da mãe e falar assim, olha, estou precisando de ajuda. Mas, simplesmente, tentar fazer o seu melhor com aquilo que você tomou de melhor, que o pai e a mãe até então deu. Ah, mas eu queria mais. Eles só dão o que podem. Eles só dão aquilo que eles podem oferecer. Gente, toma aquilo e faz a diferença acontecer. Esse tomar, isso não significa dizer, Ângela, que eu tenho que concordar com tudo que o meu pai e minha mãe faz, mas eu tenho que tomar e respeitar a parte deles que me deram para que eu viesse essa vida. Né? É basicamente isso, né? Mas é isso mesmo. Ser grato, né? Ser grato pela vida que meu pai e minha mãe. Ser grato, exatamente. Foi o que eu falei. Eu não preciso concordar com tudo aquilo que eles fazem, as escolhas, as atitudes. Mas eu, como pequena, não posso chegar para o meu pai, para minha mãe e falar assim, olha, você está fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, está tudo errado. Sou pretensiosa. Como pequena. Gente, isso acontece muito, né? Porque as pessoas acham que porque eles agora, tô letrado, tenho mestrado, tenho doutorado, tô formado. Meu pai e minha mãe são analfabetos. Ok. Só que eles te deram a vida. E isso você jamais vai conseguir retribuir. Aí entra numa ordem do que de desequilíbrio. Porque as 3 ordens, as leis do amor são fáceis. Equilíbrio, dar e receber em igualdade. Pertencimento, todos têm o direito de pertencer. E hierarquia, respeitar os que vieram primeiro. Então, quando eu conflito uma situação com papai e mamãe, é como se eu estivesse me conflitando. Eu vou entrar em conflito comigo. Eu não sou 50% de cada um. Então, tudo bem, não concorde com aquilo que seu pai e sua mãe faz. Mas seja grato à vida e faz o seu diferencial acontecer. O pessoal está começando a entender mais ou menos como é que funciona a constelação sistêmica, mas na prática, Ângela, como é feito esse tratamento? É presencial, online? Como é feito de fato? Pode ser presencial, pode ser online. Quer ver? Caliel, pega uma caneta aí. Você tem alguma caneta aí? Perto de mim agora não. Tá. Ó, segura o seu celular. Estou dando um sentido para ele. A produção já arranjou aqui um lápis aqui. Pronto, temos um lápis de exemplo aqui. Então tá, um lápis. Sente esse lápis. Estou dando um sentido a ele. Eu estou dando um sentido a ele. Sinta, mas sinta com o coração, não com a cabeça. Constelação a gente entra com o coração, não com a cabeça. Então sai da sua cabeça, sai da sua razão. Sente o que esse lápis está passando para você. Certo. Você está sentindo algo desse lápis? Segurança. Eu dei o seguinte sentido. Os seus ancestrais entregam o que para a sua vida? Segurança. É uma representação. Eu posso usar qualquer objeto para representar. Qualquer objeto. Olha,
Eu tenho bonequinhos, eu trabalho com cristais, eu trabalho com as minhas pets. Gente, as minhas pets. Tem tanta constelação, eu tenho foto. Só não filmo, eu não filmo, inclusive em respeito ao constelado, a tudo que acontece. Uhum. Trabalho com água, com empresas. Empresas! Por que você deixou o lápis? Segura ali o lápis, Caliel. Segurar o lápis, pronto, trouxe o lápis. Agora, segura o lápis e diga a ele gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu recebo e aceito essa segurança. Eu recebo e aceito essa segurança. De todos vocês, meus ancestrais. De todos vocês, meus ancestrais. E aí, daqui para frente. E daqui para frente. Com mais segurança ainda, eu sigo a vida. Com mais segurança ainda, eu sigo a minha vida. Tomei essa força de cada um de vocês. Tomei essa força de cada um de vocês. Gratidão. Gratidão. O que você sentiu? Senti um pouco de alívio. Alívio. Aí. Um movimentinho rápido de constelação sistêmica. É basicamente, é como se fosse... Ele até colocou no coração, vocês perceberem? Né? Foi um movimento... Deu um apertozinho aqui no coração, deu um tufo no coração aqui. Mas não é infarto, não. Deu um tufezinho, mas não era de infarto, não. Infarto, não. Não, eu sei. É que mexe realmente, né? Impressionante. Com o nosso sentir. Parece muito... parece meio que um teatro que é feito, né, para tu fazer esse... É uma simulação de como se fosse uma peça teatral que, na verdade, realiza uma grande transformação interna, não é isso, Rosângela? Exatamente. É um psicodrama. 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 Tá? Um psicodrama. Inclusive... E hoje... Ai, desculpa, pode falar, Calil. Inclusive, há muitos advogados e juízes que realizam, né, nas reuniões de conciliação, a constelação sistêmica, né? Era isso que eu ia falar, inclusive. Você sabe que a região do Nordeste é o que está mais aderindo, né? Tem aí um juiz, Dr. Sami, e inclusive quando eu fiz a empresarial e a organizacional, tinha um pessoal aí de Paraíba, um fórum aí de Paraíba, que agora eu não me lembro, né, qual promotoras também que estavam fazendo, e é onde mais está se utilizando realmente a constelação sistêmica é dentro dos fóruns, gente, que faz toda a diferença. No SUS também entrou, viu? Já entrou? Coisa boa. No SUS também. O pessoal, ainda é muita novidade para o pessoal daqui. E às vezes o pessoal pode achar que essa técnica, a constelação sistêmica familiar, é alguma coisa com magia, bruxaria, misticismo, mas não tem nada a ver não, né, o Ângela? Não. É uma terapia alternativa, né, que foi desenvolvida realmente pelo alemão Bert Hellinger, que se baseia dentro dos sistemas fenomenológicos. O Bert que era médico, eu acho, ou não? Ele era padre, ele foi um padre, ele foi um pedagogo, ele também era um psicanalista, e aí ele foi desenvolvendo tudo isso dentro das tribos, né, Zulus, e ele chegou até onde nós estamos hoje. Então, Bert Hellinger, gente, é um padre, então ele usou muito do quê? Das leis da Bíblia. Porque se você pensar, honrar pai e mãe é um dos mandamentos. Sim, é um dos mandamentos. Então, e Bert, ele colocou tudo isso em prática de forma muito amorosa. E eu vejo a constelação uma terapia que realmente veio para modificar vidas, tá? Muitas pessoas adoecem, por quê? Porque estão repetindo movimentos daqueles que vieram antes com essa doença. Como que eu vou ter uma vida sadia se... sei lá, o meu pai, né, teve uma doença, teve um câncer, e ele se foi tão jovem. Não, eu vou desenvolver inconscientemente, eu vou desenvolver essa doença para honrar o meu pai, para repetir os movimentos de dor dele, para que eu seja incluso e aceito por todos. Então, são situações que a gente faz sem perceber. Falências, gravidez antes de casamento, problemas familiares, heranças. Gente,
Bert falava que toda herança é maldita. Então, uma herança, para ela ser positivada, ela tem que vir com um propósito. Porque, primeiro, para você receber uma herança, você precisa desejar a morte dos proprietários, dos donos. É verdade. Daí já começa a dor. Então, quando você quer tomar uma herança por força, todo o sistema fica emaranhado em perdas, em dores, em tristeza. Ângelo, nós já estouramos o horário, a conversa é muito boa. A gente vai marcar depois para a gente continuar essa conversa. De repente, quem sabe a gente fazer uma rápida demonstração, né? Não sei, de repente. Eu topo. Muito bem. Rosângela, obrigado pela sua participação. Até lá, quem quiser saber mais sobre a constelação sistêmica familiar, como encontrar ela nas redes sociais? Bom, Instagram, espaco.dosanjos. No Facebook, além do Espaco dos Anjos, né? Porque seria Espaço dos Anjos. Também eu tenho o meu pessoal, Ângela Cristina Lopes. E o telefone aqui de São Paulo, né? Que é o 11 97979 8734.